Olá, estamos começando mais um podcast Lado B da Notícia, direto dos estúdios do Portal de Notícias 24 Horas, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Recebendo hoje aqui nos estúdios a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, Fernanda Maria Merchide Martins. Olá, Fernanda. Olá, Basílio. Um prazer estar aqui no programa com vocês. Pois é, Fernanda, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre como que o turismo, já que você é secretária de Cultura e Turismo, né? Como o turismo pode ajudar a alavancar a economia do município. Nós vamos falar das obras de restauração do Palácio Bernardino Monteiro, no centro da cidade. Vamos falar das obras, né, futuras obras do Teatro Rubem Braga, que foi praticamente destruído aí nas enchentes de 2020, e vamos falar do movimento na casa de Roberto Carlos. Roberto Carlos, que é o ícone cultural de Cachoeiro de Itapemirim, que leva Cachoeiro para o Brasil e para o mundo. E vamos falar um pouquinho também do fomento à cultura e ao turismo aqui no município. Vamos começar por esse tema, Fernanda? Podemos. Te peguei, né? Eu falei que ia começar pelo Palácio, mas eu Sem gostei problema. desse tema, porque o resto tudo está envolvido com isso. Certamente. aí. Precisa financiar a cultura. A cultura, né, tem seus mecanismos de fomento. E como que Cachoeiro está trabalhando isso? Pois é importante a gente esclarecer que Cachoeiro ela tem uma via muito cultural para o turismo, mas que é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande. Às vezes as pessoas falam, mas Cachoeiro não tem turismo. Cachoeiro tem muito turismo, e em todas as áreas, né? Cachoeiro tem o turismo cultural, que é um turismo fortíssimo, né, por conta dos nossos grandes nomes. Tem um turismo empresarial e assim impressionante em função do mármore e granito, e tem uma super região rural que tem agroturismo, turismo de aventura, ecoturismo, o esporte de aventura é um potencial turístico enorme, e a nossa região proporciona vários esportes de aventura. Então, de fato, a vinda do turismo para a Secretaria de Cultura veio no momento onde a gente percebeu que esse mote do fomento à cultura e ao turismo, eles fariam um bom casamento. E tem funcionado bem, porque o turismo de Cachoeiro, principalmente em torno da figura de Roberto Carlos, ele ganha um toque cultural muito grande. E fomenta muito a economia, porque a economia criativa da cultura é dos maiores molas propulsoras do turismo, né? Os eventos culturais impulsionam enormemente o turismo na cidade. Você falou em Roberto Carlos, né? Tem a casa do Roberto Carlos, que foi restaurada pela gestão do Vitor Coelho agora, e tem um projeto de mexer naquele entorno da casa do Roberto Carlos. O cachoeirense é criticado, outros municípios falam, mas Cachoeiro, Roberto Carlos é de Cachoeiro, e a gente não vê Roberto Carlos, ele não está presente na cidade. Inclusive criticam o rei de vir pouco aqui, né? Como se ele tivesse essa obrigação. Mas o que a cidade está fazendo pela memória de Roberto Carlos? Como que vai ficar aquele entorno lá da casa do Roberto Carlos? Olha, no programa de turismo, nós colocamos a Casa de Roberto Carlos assim, como uma prioridade, porque é o terceiro maior fã-clube do mundo, perde no Espírito Santo para pouquíssimos outros pontos de visitação, e o entorno precisava realmente de uma modificação. Aquele galpão enorme, né, tampando a fachada da casa, um galpão que não existia quando da infância do rei. Então, essa gestão do prefeito Vitor Coelho trouxe a desapropriação dos dois imóveis, o do fundo para se tornar uma casa do artesão, porque também é uma casa que tem a memória afetiva de Roberto, e do lado o galpão para ser demolido e virar uma praça de acessibilidade, de circulação, de manobra. Então o projeto foi apresentado ano passado e a desapropriação foi concluída. Hoje os dois imóveis já pertencem à Prefeitura Municipal, já pertencem ao município, e agora dá andamento na execução das obras. Como que está esse processo? Está correndo na Prefeitura? Não, está na parte dos projetos. O projeto executivo que foi feito, projeto arquitetônico, né, foi validado pelo Conselho. Como vai ficar, já está pronto. Sim, já passou pelo Conselho Estadual de Cultura, já está tudo validado. Agora tem concretizar, aí esperou a documentação, né, da desapropriação, agora é concretizar os projetos. Para poder licitar, captar os recursos, né, e
Então vamos falar de uma obra que já está em andamento, que é a do Palácio Bernardino Monteiro, que inclusive o gabinete do prefeito já não está mais funcionando lá, né? Já está tudo desativado, as empresas já estão trabalhando lá. Como que está aquela obra? O Palácio Bernardino, sim, o Palácio Bernardino tem previsão de 180, quem dera, 18 meses de obra, né? Ela começou com 2 meses de atraso em função dos trâmites de licitação, mas ela tem a previsão de entrega no meado para o segundo semestre do próximo ano. E a obra do Bernardino Monteiro foi uma grande sacada do governo do estado. O governador Renato Casagrande havia prometido isso e cumpriu logo no início, que foi a celebração do convênio, que já havia sido, namorado, né? Desde antes, já tinha os projetos prontos, e ele de fato cumpriu isso, transformando, enfim, o Bernardino Monteiro no grande centro cultural do sul do estado, porque ele pretende ser um centro cultural de abrangência regional. E o que vai funcionar ali, Fernanda? Isso, ali não vai ter mais gestão municipal, né? O plano de uso do Palácio Bernardino Monteiro traz o que eu considero mais valioso. O Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira e a Biblioteca Pública Major dos Santos Paiva, eles vêm para dentro do palácio, porque o palácio fica numa região bem mais alta. Então é proteger a nossa Biblioteca Municipal, enfim, da linha do Rio. É falar em proteger da linha do Rio, que nós tivemos em 2000 uma enchente devastadora aqui na cidade, que causou um grande prejuízo no acervo da Biblioteca Municipal de Cachoeiro, no Teatro Rubem Braga, Sim. que foi completamente destruído, né? E o palácio, como você falou, ele está um pouco mais alto. O palácio entrou 20 centímetros de água lá dentro. Pois é, se a biblioteca estivesse lá, não teria. Teriam salvado todos os 7 Agora mil lá parece que vai funcionar perdidos. também a Academia Cachoeirense de Letras, né? Sim, está reservado um espaço para o Instituto Histórico Geográfico e a Academia Cachoeirense de Letras, que são 2 instituições muito ligadas à área cultural de Cachoeiro, né? A história de Cachoeiro. Então está reservado um espaço para continuar a celebração dessa parceria do município com essas 2 instituições. E, além disso, a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por conta, obviamente, da gestão do espaço. Então, foi uma sacada muito bacana, inclusive do plano de uso, que a Secult, com o secretário Fabrício Noronha, que tem sido assim, um grande gestor na área. Eles nos orientaram e trabalharam conosco até a conclusão desse plano de uso, para que o palácio se torne, enfim, de volta um espaço das artes. Exatamente. Né? Que a população tem acesso. Você disse a palavra certa. O Palácio Bernardino Monteiro pretende ser um grande equipamento, uma grande ferramenta do fazer artístico cultural da cidade. Fernanda, você falou, voltando um pouquinho à questão da casa de Roberto Carlos, né? Como que é a visitação, né? O fluxo de turista lá, qual o perfil desse turista que frequenta a casa do Roberto Carlos? Vem gente de fora, de outros países? Olha, ou é só aqui do Espírito Santo? Se vocês tiverem curiosidade em ter números, nós temos lá na Secretaria de Cultura. Nós temos, durante o ano, visitação de quase todos os continentes e de muitos países diferentes. O Brasil praticamente inteiro visita a casa de Roberto Carlos. Tem na ordem de 10 mil turistas por ano passando por aqui, e que a gente pretende potencializar muito mais, porque esse ano nós produzimos, né, uma visita de guias de turismo do Congresso Nacional que estava acontecendo em Vitória. E dentro do Congresso eles visitariam uma cidade, nós conseguimos trazê-los para Cachoeiro. E esses guias ficaram realmente apaixonados pela cidade, pelo potencial turístico da cidade, e isso já frutificou, porque no mês passado a gente já recebeu um ônibus de 46 paulistas, trazidos por um dos guias que aqui esteve durante o Congresso Nacional. Então, assim, tem uma reverberação muito grande essa visitação da casa de Roberto. Toda semana hoje mesmo tinha um uruguaio lá.
um motoqueiro que veio visitando o país e queria conhecer a terra de Roberto Carlos e estava lá hoje na casa. Então, todos os dias, eles mandam foto no nosso grupo de trabalho, a gente tem um grupo de trabalho, pessoal de Natal visitando a casa, hoje teve Recife, hoje teve pessoal da França aqui, e assim vai, todos os dias, a casa não fecha, de domingo a domingo. Ela funciona também final de semana, de domingo a domingo, a casa não fecha, ela tem horário de funcionamento sábado, domingo, feriado, de 9 às 3 da tarde, é um horário especial, mas com agendamento em qualquer horário. Quando eu digo em qualquer horário, é qualquer horário. Se passar uma excursão aqui em Cachoeira, nós vamos passar às 9 da noite de um sábado. Com a devida antecedência, a gente vai lá e vai abrir. Porque é uma pérola do turismo que nós temos aqui, né? É um local que tem um interesse global. Todo mundo tem interesse nesse local onde viveu o grande astro, né, da música brasileira. Nós começamos a entrevista, Fernanda, falando de fomento, né, ao turismo e à cultura aqui em Cachoeiro. Quais ferramentas que a gente tem hoje para trabalhar, que Cachoeiro trabalha, em termos de financiar, né, as leis? Você pode trazer alguns números para a audiência? Claro. As pessoas às vezes não têm noção, que é um trabalho silencioso, né? Sim. E as pessoas, a máquina está trabalhando, está financiando, e as pessoas às vezes não ficam sabendo, né? Aí critica, porque não fez, não investiu. Mas pelos números que eu tenho, que a produção me apresentou antes da gente gravar, Sim. São números grandes, né? São muito expressivos. Bom, a gente começa, assim, eu sempre começo dizendo que Cachoeiro sempre foi vanguarda. Cachoeiro teve das primeiras leis de incentivo municipal, a Lei Rubem Braga, né, do Estado do Espírito Santo. E também uma das primeiras do país de incentivo, leis de salvaguarda do patrimônio imaterial, que é a Lei Mestre João Inácio, salvaguarda dos mestres da cultura popular. Então, a gente vinha caminhando com essas duas leis, até que nessa gestão, especialmente nessa última gestão agora do Renato Casagrande, eu acredito que trabalhando já desde a primeira gestão, antes, ele já chegou com uma proposta totalmente nova de gestão de cultura. Então, hoje, a gente tem, dentro do nosso estado, a tão sonhada Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Era uma lei que todo mundo cobrava o estado, o município tinha e o estado não tinha. E essa gestão, de fato, trouxe a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, que é o financiamento através de empresas de lucro presumido para o setor cultural da cidade. E o Espírito Santo marcou um gol de placa, Basílio, com a criação da única legislação do país de repasse direto fundo a fundo. O co-investimento fundo a fundo é um presente que o setor cultural capixaba ganhou do governo Casagrande, dessa equipe do Fabrício Noronha. Eu falo isso assim com toda certeza de alguém que faz cultura há muitos anos. O co-investimento fundo a fundo não existe no país. Ele vai existir porque ele vai ser copiado, eu acho que por muitos estados. Mas o nosso estado foi o primeiro a lançar um aporte destinado ao setor cultural diretamente do fundo estadual para o fundo municipal. E isso incentivou muito já lá desde a Aldir Blanc. Tira a burocracia, né? E também cria um canal direto para o financiamento cultural. Isso é gestão de cultura da mais alta qualidade. É uma política de cultura que esse estado ainda não tinha presenciado. Então a gente fala isso com muito orgulho, porque isso é vanguarda no país. E o Fundo Municipal de Cultura, o que é bacana, ele é um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Cultura, quer dizer, ele é administração pública, mas ele é uma gestão paritária, uma gestão partilhada. Então é a sociedade civil também participando da destinação do recurso do Estado. Isso foi, assim, histórico. Isso é histórico. E como que isso chega lá na ponta? Porque às vezes a audiência fala fundo a fundo, desburocratizar e tal, a lei. Mas como que isso chega lá na ponta? No artesão, no músico? Você tocou num assunto muito nevrálgico. No artista plástico, né? Ainda no nosso setor cultural, nós precisamos dar muita formação ao artista. O artista que não tem acesso a essas políticas ainda, né, de repasse, porque o repasse não tem jeito, o repasse de recurso público demanda essa ferramenta. A gente não pode escolher e repassar, a gente tem uma ferramenta. E para isso, através até de uma sugestão do Conselho de Cultura,
o nosso plano de ação do primeiro repasse fundo a fundo pressupõe formação de produtores culturais, quer dizer, oficinas para formar a pessoa os aprender artistas. a fazer projeto, é isso que você quer dizer, né? Porque você pegar o recurso, você precisa fazer um projeto e apresentar para o município, no caso Cachoeiro, para o Estado, né, para o Fundo Estadual de Cultura. Então a pessoa às vezes não consegue ter uma ideia boa, não consegue formalizar isso. Ou até projeto. Tem a ideia boa, mas não consegue formalizar. Isso aí. E aí acaba não conseguindo chegar. Isso. Pegar o recurso para financiar a materialização daquele projeto. Exatamente. Né? Isso você quer dizer. Em Vai termos ter um de edital números, para isso. E quanto em dinheiro? Né? Olha, eu isso fiz uma traz. conta básica de 2021 para cá, 2.600.000 reais vieram para o setor cultural diretamente. Foi 650... Cachoeiro. Cachoeiro. 2.600.000. De lei municipal, a gente teve 600 mil reais, foi 650, mas 50 de avaliador, 600 mil reais para o artista, diretamente financiando projetos. 144 aproximados de Lei Mestre João Inácio, na salvaguarda do patrimônio imaterial dos mestres. 1.423.000 da Aldir Blanc 1, que foi assim, final de 2020, 2021, agora estão prestando conta. Deverá vir uma Aldir Blanc 2, basicamente Aldir no Blanc mesmo... é recurso federal, Recurso federal. Isso. Porque a gente estava falando de recurso então fundo, que é estadual. Vou separar. O Aldir Blanc é federal e a Lei Rubem Braga municipal. Vou separar. Municipal, 650 mil da Rubem Braga, 144 da João Inácio. Estadual, 518 fundo a fundo, 50% município, 50% Estado. E agora 30 milhões o co-investimento fundo a fundo, segunda etapa, que os municípios vão, para o estado todo, os municípios vão lançar projeto. Eu brinquei, vai beber água limpa quem chegar primeiro, né? Então, a gente está inscrevendo 5 projetos nesse co-investimento fundo a fundo do governo do estado, além da LIC, que é essa Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, que é através das empresas, do fomento com empresas. Além disso, ano passado, 10 milhões do Fundo Estadual de Cultura, são os editais famosos do Fundo Cultura. Então, o Estado também bombardeou recurso no setor cultural. Em nível nacional, teve a Aldir Blanc 1, que foi a Lei de Emergência Cultural, virá a Aldir Blanc 2, mais ou menos, sim, no mesmo padrão, 1.400.000 para Cachoeiro, e a Lei Paulo Gustavo, que até o final do ano a gente vai ter que distribuir 1.760.000 reais aqui em Cachoeiro, que é o que está previsto de vir para o setor audiovisual. Então, para o artista plástico, músico, escritor, enfim, todas as vertentes culturais da cidade, né? Fica aí a dica. Vai chegar esse recurso, as pessoas vão precisar fazer projetos, Sim. né? Esses projetos vão ser avaliados como, Fernanda? Esses projetos têm uma comissão de avaliação, né? Tem a comissão permanente de avaliação, mas tem avaliadores que vão ser selecionados para esse fim. No co-investimento fundo a fundo tem um edital que é só para avaliador, assim como na Lei Rubem Braga. E os da Paulo Gustavo, junto ao Conselho, porque como vem pelo Fundo Municipal de Cultura, a avaliação parte de uma comissão dentro do Conselho. Conselho Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Cultura. A Paulo Gustavo contempla o quê? A Paulo Gustavo, ela contempla 4 setores, mas quase todos, eles só uma parte bem pequena, que eu não me engano, não sei se é 25%, 20%, eu realmente não me lembro a porcentagem, que é para o artista, para o final, né? Mas ele tem, todas as modalidades abarcam o audiovisual, porque também ela parte do recurso do Fundo Nacional do Audiovisual. Então, a Paulo Gustavo é uma lei voltada, vídeos, né? Isso aí. Cinema, festivais de cinema, cineclubes, toda essa linha. Cachoeiro tem um potencial turístico também, Fernanda, cultura e turismo, vai nessa tocada, um pouco de cultura, um pouco de turismo, né? Não dá para separar, tem um potencial, né? As pessoas falam, Cachoeiro é cidade feia. Cachoeiro é aquele monte de morro, aquelas casas assim e tal. Até sugeriram já fazer aquele projeto que foi feito pelo Luiz Paulo, quando foi prefeito de Vitória, que coloriu os morros. Eu achei bem bacana aquela iniciativa. Eu dou essa sugestão, não sei quem sou eu para dar, mas eu acho que Cachoeiro tem algumas regiões que pegava bem um projeto.
nesse porte, uma parceria público-privada, talvez, com a fábrica de tintas. Mas voltando, porque tem essa crítica, Cachoeiro não é bonito. E Cachoeiro tem no seu entorno, né, nos seus distritos, verdadeiros paraísos. Nós temos a Cachoeira Alta ali em São Vicente, né? Sim, Cachoeira Nós Alta em temos São a Vicente. região de Burarama com várias Cachoeira do cachoeiras. Bom Jardim, a região de Gruta, que é lindíssima, mas eu queria fazer um contraponto. Cachoeiro, eu não diria O assim... Itabira, não vamos esquecer o Itabira, ó, Dedo de Deus. Não, eu vou citar vários. Cachoeiro não é uma cidade feia, ela é uma cidade com uma identidade muito própria. Ela é uma cidade entre morros que cresceu nos morros. E cresceu dessa maneira. Ela tem uma identidade Tem que visual. potencializar isso. Né? Essa é a Cachoeira. Essa é a Cachoeira, com esse rio lindo passando no meio, com Itabira coroando por trás da ponte de ferro. O Frade Feira escondidinho atrás de Itabira. Isso. E a Ilha da Luz... toda a gente, o Itabira, né? Isso. Mas tem uma briga ali, tentam, né? Ali tem a batalha do contestado, né? Isso aí, eles tentam. É como o Frade Freira, né? Itabira não, Frade Freira são 4 municípios disputando, né? Mas ele, de fato, ele fica nessas fronteiras, né? O Frade Freira, ele tem Rio Novo, Itapemirim, Vargem Alta e Cachoeiro. Então, ele é se todo mundo cuidar, vão ser 4 municípios cuidando, isso eu acho muito bacana. Tem para todo mundo, Tem para todo mundo. E o que Cachoeiro está fazendo em termos de potencializar? Claro que a função do poder público não é promover fazer hotel, eventos, né? Sim, apoiar os eventos que existem e às vezes até promover algum, não tem problema nenhum se isso trouxer algum benefício para aquela comunidade. Sim. E o que está sendo feito nessa gestão? Bom, entre ações concretas que a gente fez, a visita dos guias foi uma ação muito concreta e de reverberação muito poderosa, porque você traz o guia e o guia traz as excursões, né? Então, isso realmente foi intencional, foi uma ação que foi pensada para tentar potencializar a vinda de pessoas para cá. As feiras, todas as feiras que o município produz ou apoia institucionalmente, são potenciais fomentadores do turismo. A Feira do Mármore é o grande evento turístico de Cachoeiro. Inclusive agora, essa semana. Traz mais turistas para Cachoeiro do que essa feira, né? Que é grandiosa. Além disso, nós produzimos placas de identificação de padrão mundial. Você vai nos centros culturais reafirmando, reforçando os grandes nomes de Cachoeiro. Aqueles falecidos ganharam uma placa circular, né, que é padrão mundial mesmo, e aqueles que ainda são vivos são outras placas, umas placas ovais com identidade visual nos centros culturais, lembrando os grandes nomes de Cachoeiro. Então, se andar pela cidade, nos nossos centros culturais, você vai ver esse investimento de uma nova sinalização turística, ressaltando as figuras ilustres da cidade. A gente produziu, e é um filho que está quase saindo de casa, a caminhada de Miguel a Miguel, justamente... Eu estava pensando nela, que ela vai esquecer. Não, essa promoção desse local que é lindíssimo, quem não fez, faça. A caminhada de Miguel a Miguel apresenta um cenário que eu fiquei muito surpresa quando fiz ano passado. Aonde que é essa? Que vai da igreja de São Miguel em Itaoca à usina de São Miguel. Tudo na região de Itaoca e São Vicente. E é uma caminhada suave de 8 quilômetros, sem grandes subidas e descidas, muito prazerosa, que tem uma pitada, né, de turismo religioso, porque as pessoas realmente, isso é feito em parceria com a paróquia de Itaoca, e é extremamente, é uma experiência extremamente profunda essa caminhada. Eu convido as pessoas para ir e experimentarem, sem contar um visual que é espetacular. A gente sai dessa região muito montanhosa de Cachoeiro e pega uma região onde tem uma vista longa, sabe, longe. Aí você vê as montanhas ao fundo e morros assim bem suaves. É bonito demais, Basílio. Se pegar um dia... Não podemos esquecer da Pedra da Penha, né? Senão o pessoal lá de São Vicente, que fica a secretária não lembrou da gente. São Vicente, gente, é o nosso assim, Burarama e São Vicente são realmente... A gente tem 4 pontos de grande potencial. Alguns pouco mais, alguns pouco menos desenvolvidos. São Vicente, com a Pedra da Penha, que a gente brinca que vai ser a nossa Pedra Azul e não demora, vai ter assim,
vamos dizer, esse poder de captação de turista. Lá já tem muita coisa adiantada na recepção do turista. Então, a região de Pedra da Penha, a região da Cachoeira Alta, isso tudo São Vicente. Essa região de Itaoca, usina São Miguel, que é belíssima para esporte de aventura, para trilha, para caminhada. Nós temos, então, a região de São Vicente, Burarama, com turismo cultural. Burarama tem um programa que nós iniciamos lá e está em andamento, que é o turismo de base comunitária, que é um turismo onde as pessoas chegam para conviver com a comunidade tal como ela é. E Burarama tem todo o perfil para desenvolvimento do turismo de base comunitária. Tem a região da Gruta, Águas da Gruta. Gente, uma cidade como Cachoeiro não tem nada que supera a água em matéria de turismo, principalmente turismo regional. Então, é uma região que tem um potencial enorme, sem contar agroturismo. Você entra ali, a fábrica de mariolas, fábrica de queijos, fábrica de cachaça, receptivo, lá tem local de dormir, enfim, é enorme o potencial da região da Gruta e a região do Morro do Caramba, que é o Pirote. Então, esses 4 são locais que, se as pessoas, porque quem faz o turismo é o trade, né? É a sociedade civil. Se perceberem que o investimento no turismo gera uma economia gigante e que o turismo é a quinta mola de turismo de economia mundial, vai entender que a gente tem grandes possibilidades de crescimento via turismo. Vou dar uma sugestão. Eu costumo brincar com meu irmão. Aqui você tem a região das montanhas, onde você tem Pedra Azul ali, Venda Nova tem já tem uma cadeia turística formada, e você vem formando, aí vou extrapolar as fronteiras de Cachoeiro, você pegar ali de Iconha para cá, aquelas, né, antes de subir, no próprio Frade a Freira, você já tem um movimento de turismo forte. Sim. Você já tem pousadas por ali, naquele interior de Iconha. Isso vem, porque antes de chegar na montanha, eu costumo brincar com meu irmão, falar assim, as escarpas capixaba, né? Nossa Serra do Mar, né? Ela vem-se embora aí. Tem aí, oferece aí um atrativo turístico, né? Menos alto, né? É mais plano, mas não a nível do mar, né? E sim, na beira da montanha, que é um potencial para ser explorado aí. Sem dúvida, eu falo orgulhosamente, Cachoeiro tem, se precisar de cachoeiras, rio, água, piscinas naturais tem, agroturismo tem, turismo de aventura tem muito. Se precisar de um clima ameno, tem. Vai lá para Pedra da Penha que você vai ver. Eu brinco com o pessoal de lá, falo, gente, chegamos nos Alpes cachoeirenses, porque é um clima que não é o clima de Cachoeiro, é um clima que muda completamente. Então, eu acho que as pessoas precisam agora abrir os olhos para todas essas riquezas e essas possibilidades de desenvolvimento econômico via turismo, porque no pós-pandemia o turismo não é distante de casa mais. É uma tendência muito mais a visitações locais e regionais. O deslocamento de turistas no pós-pandemia aponta para viagens mais curtas, em família, turismo de experiência, que é o nosso turismo regional. Pois é. Infelizmente, Fernanda, o nosso tempo chegou ao fim. Já passamos quase com meia hora, era 20 minutos. Levou 8 minutos de gruja aí, como a gente dizia na escola. Eu vou lembrar para você, para nossa audiência, para não esquecer, senão eu apanho em casa depois, meu filho me bate. Você que está assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal e dá um like para ajudar a gente a continuar trazendo aqui essas entrevistas tão importantes para mostrar Cachoeiro de Itapemirim para o mundo, né? Entrevistas que trazem informações que ajudam no seu dia a dia, no dia a dia da cidade de Cachoeiro e do Espírito Santo. Obrigado, Fernanda, pela visita. Já está convidada para voltar aqui numa próxima ocasião. Eu que agradeço. Vou voltar com todo prazer, porque a gente tem um monte de coisa para contar. E você que está assistindo, dá um like, aperta o sininho, né? E se inscreve no canal. Se entrou pelo portal, clica ali no ícone YouTube, que aí vai abrir o YouTube e a sua visualização vai contar. Muito obrigado e até a semana que vem.